Cara, eu tenho certeza que um monte de gente acabou sendo representada pelo Cid nesses 2 últimos episódios, cara. Porque vamos falar a verdade, né? Quem fosse pra um Isekai iria muito querer fazer as mesmas coisas que o Cid acabou fazendo nesses 2 últimos episódios. Basicamente, ele acabou realizando os sonhos de Isekai genérico que ele tinha. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra trazer a review dos 2 últimos episódios de Eminence in Shadow. Na verdade, só pra falar um pouquinho sobre o 15 e falar sobre o 16. Que olha, eu acho que eu posso facilmente dizer que esses 2 episódios foram mais como uma sátira a vários clichês. Que olha, o tanto de coisa imbecil que teve aí no meio não é brincadeira, cara. No mangá e também aqui no anime teve realmente toda essa pegada de sátira. O episódio 15, ele começa com o Cid no topo de uma torre, lembrando sobre o torneio que vai ter. E aproveitando desse torneio e várias outras pessoas que irão participar dele, ele decidiu que ele finalmente vai acabar realizando um dos sonhos que ele tinha como uma eminência das sombras, que seria entrar no torneio e fazer todas as pessoas pensarem que ele era alguém fraco. Mas, na verdade, quando ele começasse a lutar, todos veriam como ele realmente era forte, e todos acabariam se impressionando muito com a força dele. Mas pra, claro, não acabar indo como o Cid e acabar tendo o seu papel de personagem secundário indo no lixo, ele acaba tendo a ajuda da Gama pra poder mudar o rosto dele. É até meio impressionante porque a tecnologia que eles têm nesse mundo até que é bem avançada, e tudo isso é graças ao Cid, que falou de qualquer jeito pra elas sobre as coisas que ele tinha no mundo passado dele. E olha como esse negócio acabou funcionando, hein? Ele realmente acabou ficando com uma cara de alguém completamente fraco, preguiçoso, acabado, destruído, e todas as palavras possíveis que dá pra se falar. Que assim como ele disse, você com certeza acabaria jogando o livro pela capa. E esse disfarce realmente acabou funcionando, porque só dele ficar na dele com aquela aparência, uma cavaleira chamada Annie Rose olhou pra aparência dele e simplesmente falou com ele pra ele já desistir, porque senão alguns ferimentos que ele pudesse acabar levando nesse torneio poderiam não ter mais volta. E além disso, ele também acabou tomando, entre aspas, uma surra de um brutamonte chamado Quinto. Mas uma coisa bem interessante desse episódio foi sobre a Rose, que quando tinha encontrado ele, falou sobre o noivado dela com uma certa pessoa. E ela acabou falando algumas coisas muito estranhas sobre os ideais dela e também que ela queresse que o Cid acreditasse nela. E logo no dia seguinte, acabou saindo no jornal que ela tinha atacado o noivo dela e basicamente fugido. Isso, claro, acabou deixando o Cid meio confuso, mas também impressionado. Só que aí eu pergunto, acha mesmo que ele tava ligando muito pra isso? É claro que não, né? Ele tava mais preocupado em continuar realizando o sonho dele de ser um protagonista genérico. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu foi que quando ele tava saindo do estádio, ele acabou encontrando uma mulher que, segundo ela, estava sentindo um cheiro de elfo do Cid. E ela então explica pra ele de que ela tava procurando a filha da falecida irmã dela. E ela pergunta se ele conhecia uma elfa com uma aparência muito parecida com a dela. E só de encostar o olho nela, você já vê que ela é igualzinho a Alpha. E lembrando que a Alpha é descendente da heroína Olivier, você já junta os pontos e já descobre que ela é a tia da Alpha. Mas mesmo descobrindo isso, o Cid decidiu não contar sobre a Alpha. Com certeza tendo um motivo por aí. Mas essa mulher acabou não reagindo muito bem a essa resposta do Cid, porque ela na hora iria atacar o pescoço dele com a espada, mas ela iria acabar parando na hora. Uma coisa que o Cid conseguiu ver. E aproveitando o momento para poder agir como um mob, o Cid nem ao menos tentou se defender daquilo e apenas caiu no chão. O que acabou impressionando a mulher, já que ela pensava que ele era forte. E essa elfa, ela logo se apresenta como Beatrix. E só de encostar na mão do Cid, ela já pôde perceber que ele iria ficar mais forte. Só que um pequeno detalhe que ela não sabia era que ele já era forte, até demais. E depois de ter se desculpado, ela simplesmente foi embora. Um belo jeito de se apresentar, diga-se de passagem. E agora, chegando na partida do Cid, a Annie Rose, sabendo muito bem que o Cid, que tinha o nome de Gemini, ou Gemini, sei lá como se fala o nome dele, decidiu assistir a partida dele para ver mais sobre a força que ele tinha, já que na partida anterior dele, ela viu que ele era muito mais forte do que parecia. Inclusive, até mesmo o Quinton acabou se juntando a ela para saber mais da força dele. O oponente do Cid, ou melhor, do Gemini, seria o Cold, um cavaleiro que de primeira ele parece alguém que realmente nunca perde e que é muito forte, que inclusive no episódio anterior é dito que ele consegue saber o nível de força das pessoas. Pena que do Cid não, né? Inclusive, uma informação muito importante disso tudo é que por conta dessa habilidade de poder saber o nível de força dos outros, ele nunca entrou em uma batalha que ele pudesse perder. O que faz sentido, porque o título dele é de alguém que nunca perde. E realmente, você nunca pode perder se você nunca entrar em uma partida que você pode acabar não vencendo. Bem, a partida dele contra o Cid finalmente começou, e já sem nenhuma hesitação, ele foi pra cima dele. Mas logo no primeiro ataque que ele foi dar no Cid, de algum jeito ele acabou desviando. E ele acabou tendo uma abertura tão grande que o Cid poderia usar aquele momento pra poder matar ele ou já derrotá-lo na hora. Mas a única coisa que ele fez foi sacar a espada dele de um jeito todo preguiçoso. Mas o engraçado não é nem que ele desviou do ataque do Gold.
Gold, e sim do jeito que ele desviou, que foi basicamente torcendo o pescoço. Só torcendo o pescoço foi o suficiente para ele conseguir desviar de um ataque de espada. Isso poderia dar um problema no pescoço dele? Poderia, né? Mas já que é um mundo de magia, não tem problema. E por conta do Cid não ter aproveitado aquele momento de ter atacado ele, aquilo deixou o Gold muito, mas muito furioso, porque ele pensou que tudo aquilo tinha sido sorte, e o Cid simplesmente tinha decidido não aproveitar aquele momento de sorte para poder derrotá-lo. E por isso, fervendo de raiva, o Gold decidiu usar uma habilidade especial dele, onde ele fazia um dragão dourado e ia atacar o Cid com toda a força dele. Mas ele acabou perdendo. Ele até mesmo acabou perdendo do mesmo jeito que o Cid estava apanhando da Rose. De algum jeito, o ataque dele tinha facilmente sido cauterado. E aí é que vem a loucura. Sabe como ele conseguiu isso? Basicamente com um espirro. Sim, só pelo simples fato dele ter espirrado, porque quando ele espirrou, ele acabou sem querer botando a espada dele pra cima e colocando na cara do Gold, foi o suficiente para ele conseguir contra-atacar e vencer essa batalha. E a Annie Rose, que estava conseguindo ver os movimentos do Cid, acabou ficando bem surpresa com aquilo. E o Quentin, que estava apenas escutando tudo aquilo, claro, também ficou chocado, mas só pensou que isso era uma palhaçada. Não vamos julgar também, né? Acho que qualquer um que acabasse escutando isso acabaria achando que era ladainha. E enquanto o Quentin saía puto, a Annie Rose tentou fazer os mesmos movimentos que o Cid acabou fazendo. Ela ficou torcendo o próprio pescoço enquanto ficava aí espirrando, no meio de uma multidão que acabou vendo o que ela estava fazendo. E se eu dissesse o quanto que deu uma vergonha ver essa cena aí, olha, meu amigo. Logo nós vamos para Iris, que está conversando com um homem chamado Perv Achat sobre a segurança do torneio. E eu já nem vou mentir, logo de cara tu já olha pra cara desse Perv Achat e também olha o jeito que ele tá falando e tu já sabe que esse cara não é uma boa pessoa e também alguém não muito confiável, não. Tanto que ele começa a se gabar muito sobre a segurança que o torneio vai ter e também acaba tocando no assunto sobre a Alexia ter sido sequestrada. E só aquilo foi o suficiente para começar a deixar a Iris um pouquinho irritada, tanto que ela estava até mesmo querendo usar os poderes dela ali mesmo. Mas o mais estranho disso tudo é o rei de Oriana que estava ali. O jeito que ele estava agindo e também o jeito que ele falou era muito estranho, como se ele estivesse sendo manipulado. Não sei, a gente vai saber disso só nos próximos episódios. Já na próxima partida, o Cid, pra variar, acabou derrotando um Quentin sem nenhuma dificuldade, enterrando a cabeça do cara no chão. E quando ele estava voltando para os assentos, ele acabou encontrando a Annie Rose, que decidiu usar aquele momento para poder meio que mais ou menos parabenizar o Cid por ele ter conseguido passar por várias pessoas e também para dizer que ela não iria perder. Só que mal sabia ela que era exatamente isso que o Cid queria ouvir. E para meio que dar um apavoro nela, ele acabou tirando os pesos que ele tinha nos braços dele. Pesos que eram tão pesados que acabaram quebrando o chão. E só aqueles pesos foi o suficiente para deixar a Annie Rose já com medo de enfrentar ele. Mas ainda não querendo deixar o orgulho de lado, ela nem deixou ele passar e disse que ela já sabia sobre os movimentos dele. E acabou fazendo uma demonstração dela torcendo o próprio pescoço. E ao invés de acabar se gabando, ela só acabou passando vergonha mesmo. Tanto porque nem o Cid acabou entendendo o que ela estava fazendo. Inclusive parece que deu ruim nessa torção de pescoço dela, porque ela ficou bem parada ali. E depois disso, a gente vai pra Rose, que no meio dos esgotos está lutando contra alguns guardas que, claro, estão atrás dela. Mas uma coisa que tem que se perceber é que ela sempre tá lutando com uma das mãos no peito dela, mostrando que de novo deve ser aquele problema que ela acabou mostrando nos últimos episódios. E o episódio termina com os guardas dizendo que não iriam deixá-la escapar. E assim, com mais um clima misterioso e tenso, o episódio acaba. Esses dois episódios serviram mais para acabar tirando algumas risadas da gente e também serviram para ser uma pequena sátira ao famoso clichê do protagonista, ele ser subestimado pelos outros e ele mostrar que na verdade ele é muito forte. Só que aqui eles acabaram levando isso um pouquinho longe demais, né? Simplesmente torcer o pescoço e conseguir ganhar espirrando. Olha só, né? Mas ainda não deixando de lado alguns acontecimentos bem interessantes, como a aparição da Beatrix e também sobre o que pode acabar acontecendo com a Rose. Mas é isso, não tem muito o que falar mais sobre esses episódios. Então, se você não é no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.